Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, nós temos a oportunidade de nos apresentarmos mais uma vez diante do Senhor. Nós temos necessidades e reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos, meu Pai, a nossa pequenez diante da Tua magnitude. O Senhor, que tem preservado essa palavra há séculos, tem ministrado a milhares e milhares de pessoas. Nessa noite não será diferente. A Sua palavra, ela é viva e eficaz. E ela pode penetrar, Senhor, até dividir a medula, dividir a alma, dividir o espírito, ou seja, ela é profunda o suficiente para que tenhamos convicção de que a palavra, ela vem de encontro às necessidades. Nós te agradecemos por tudo no nome bendito de Jesus. Amém. Nós temos já algum tempo, estamos estudando aos domingos o livro de Atos dos Apóstolos. Temos seguido desde o capítulo 1, estamos fazendo esse estudo, e encontramos em Atos dos Apóstolos, Lucas trazendo e relacionando o início do cristianismo, o início da igreja cristã, e trazendo algo que era novo para uma comunidade que já era uma comunidade religiosa. A comunidade dos judeus eram homens extremamente religiosos, eles eram pessoas que procuravam seguir e fazer a vontade de Deus. Com o passar dos séculos, a religiosidade ela foi se ampliando. À medida que a população crescia e a mudança no dia a dia, a mudança como acontece conosco, naquilo que outrora nós tínhamos hábito de fazer, e com o passar do tempo foram agregando algumas mudanças no hábito, então assim também foi acontecendo na vida dos judeus. E para que eles pudessem manter-se dentro das leis de Deus, foram criados mais e mais mandamentos, chegando a 613 ou 639, eu não tenho certeza agora o número correto, mas muita coisa do que foi descrito foi para que não incorresse em erro, mas com tanto legalismo, ou seja, com tantas leis, com tanta visão religiosa em relação à vida, a vida se tornou travada. Os judeus estavam travados no seu dia a dia, exigiam certas posturas, em outras eles não eram tão exigentes. Nós temos a figura aqui de alguém chamado de Saulo de Tarso. E nesse momento histórico aqui, Lucas vai deixar de chamá-lo de Saulo para chamar de Paulo, que era o seu nome romano. Paulo, ou Saulo, que era o nome judeu, o nome judaico dele. Ele tinha cidadania romana, mas também seus pais eram judeus. E ele mesmo, não nesse texto, mas em outro período, ele vai falar a respeito da sua descendência, que ele lembra que ele era da descendência dos benjamitas, ou seja, ele era alguém que estava ali buscando agradar a Deus, e da forma que ele achava que estava agradando a Deus, infelizmente, por conta da visão deturpada de mundo e de religião, ele passou a ser inimigo de Cristo. Mas foi alcançado pelo Senhor e deixou de ser inimigo de Cristo para ser servo do Deus vivo. E o apóstolo Paulo, assim,
com todo aquele empenho, com tudo aquilo que o Senhor já havia dado a ele. Nesse texto que nós lemos, nós presenciamos a ousadia da vida do apóstolo Paulo. Ele não esteve com Cristo em vida, não foi discípulo de Jesus, mas assim que o Senhor o chamou na sua graça, ele dedicou toda a sua vida e todo o seu tempo para aprender o máximo e para se dedicar a servir ao Senhor em espírito e verdade. E nós vemos aqui que os servos de Deus, orando, separaram homens para fazer o trabalho de missões. E ali foi designado Barnabé. Barnabé e Saulo foram separados para a obra. E ali os servos de Deus, jejuando, orando, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. E esses homens foram para fazer a obra do Espírito Santo. E quando chegam ali, nessa cidade, nessa região, na realidade era uma ilha, e ali eles encontram uma certa dificuldade com esse homem chamado Bar-Jesus. Na realidade, Bar-Jesus quer dizer que ele era filho de Jesus. Na realidade, Jesus e Josué são nomes muito próximos, então é como se ele fosse filho de Josué. E depois aqui tem a tradução do nome do cidadão, que é Elimas. Então, Elimas, o encantador, alguém que estava ali e fazia suas mágicas, seus encantamentos, e certamente era alguém que tinha nas suas mãos ali o procônsul. Isso também diz respeito à religiosidade das pessoas. É quase sempre, não somente aqui no Brasil, mas em algumas partes do mundo, e até mesmo nas civilizações mais primitivas, como as civilizações dos aborígenes originários aqui no Brasil, que tem os seus pajés. Em quase todas as tribos tem lá o pajé, que é alguém que recebe o Espírito, que diz que recebe um Espírito, mas para nós que somos esclarecidos, ele não está recebendo espírito de morto nenhum, ele está recebendo mais espíritos maus sobre a vida dele, mas em todas as tribos tem lá o pajé, que é uma referência espiritual, é aquele que entende da magia, é aquele que as pessoas vão consultar quando estão enfermas. E esse Elimas, ele tinha essa mesma postura, ou seja, era alguém que era consultado, era alguém que era respeitado porque ele sabia fazer magias, era alguém que talvez fizesse algumas rezas, e era alguém consultado. E quando ele percebe que o procônsul estava interessado em ouvir aquilo que os servos de Deus estavam ministrando, ele procura atrapalhar, ele procura desviar a atenção do procônsul, daquele homem que era importante ali naquela região, e esse homem procura de alguma forma atrapalhar. E como eu disse no início, a posição de Saulo de Tarso, um homem que não fazia muito tempo era perseguidor dos servos de Deus, agora estava do lado oposto, era um dos que estavam ali para anunciar as boas novas de salvação. O homem que já havia presenciado a ação sobrenatural do Senhor Jesus. E ele mesmo havia ficado cego 3 dias. E ali ele pôde presenciar na sua pele o que é dar de frente com a obra de Deus. Então, Saulo, mais do que ninguém, tinha experiência de sobra em como é duro alguém incidir, contender, tentar impedir a obra do Deus vivo. Ficou cego, foi guiado pelas mãos, e ali, quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus, envia alguém ali para poder falar com Paulo, para orar sobre a vida de Paulo, e quando coloca as mãos sobre ele, cai dos seus olhos como escamas, e Paulo passa a enxergar novamente. Então, Paulo presenciou o que é o poder sobrenatural do Senhor nosso Deus. Nessa noite, esse texto, ele serve para que nós possamos enxergar
que nós estamos vivenciando e podemos também ter esse acesso a esse poder sobrenatural. O apóstolo Paulo era um homem que foi perseguidor, era um judeu tradicional, ele mesmo se posicionava como um fariseu de fariseus. E o Senhor pôde mudar a vida, mudar a mente, e o Espírito Santo, quando veio sobre Paulo, assim que a sua mente foi aberta, os seus olhos foram abertos, ele foi batizado e recebeu a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, e daquele dia em diante ele passa a ser guiado, conduzido pelo Espírito. E como eu citei aqui para os irmãos, ele usa de uma grande autoridade e ousadia. Como é que funcionam essas coisas no mundo espiritual? Quando nós estamos lendo, dá a impressão que é algo tão distante. Como é que alguém tem convicção suficiente para impetrar algo da natureza como Paulo impetrou sobre a vida de Elimas? E ainda chamou de filho do diabo, na frente de todo mundo, irmãos. Que coisa! Chamar de filho do diabo, vou dizer para vocês, não é tanta coisa assim. Não é tão difícil. Mas dizer para o cidadão que vai ficar cego, não vais ver a luz do sol por alguns dias, e aquilo acontecer instantaneamente, irmãos, é muito poder, é muita unção e é muita autoridade. Porque, veja bem, irmãos, profetizar algo que você pode ter aquela sensação, não, eu vou profetizar porque nada de mal, ou seja, se acontecer, bem, se não acontecer, talvez a pessoa não vai ter muita diferença na vida dela. Vocês sabem do que eu estou falando, aquelas profecias genéricas, né? Profecia genérica, ela não pode fazer mal também, se acontecer, glória a Deus por isso, mas se não acontecer também vai passar batido. Agora você imagine falar com autoridade como Paulo falou, ou citar algo como Pedro fez em passagem anterior: nem tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta. E pegou nas mãos do paralítico e os pés, ou seja, os artelhos, os ossos do tornozelo e dos pés se endireitarem instantaneamente e o homem começar a andar. Isso é muita unção, amados. É muita unção. E o servo de Deus fez esta extraordinária ação. Veja que nós estamos habituados, de uma certa forma, até mesmo nos textos bíblicos, nós presenciarmos ação poderosa de cura. O próprio Jesus curava de formas extraordinárias à distância. Na vida do apóstolo Pedro também, ele foi usado de tal forma que Pedro ressuscitou Dorcas, que Pedro também, pela ação do Espírito Santo de Deus, como eu acabei de citar, traz ali, o Espírito Santo conserta o pé de um paralítico. Nós temos em uma passagem anterior, o apóstolo Pedro tendo visão, uma visão especial, e o Senhor mostrando para ele um grande lençol, como se fosse um lençol com répteis, com animais. Pedro tinha visão, Pedro usou o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O texto nos diz que as pessoas até colocavam os enfermos, sabendo por onde Pedro iria passar, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre alguns dos enfermos e fossem curados. Até aí nós entendemos esse processo, mas isso aqui que Paulo fez, nós temos uma outra passagem também relacionada com isto, mas da mesma forma como Paulo já agiu anteriormente, mas ação tão contundente quanto esta, ela extrapola aquilo que é habitual no reino espiritual. É algo muito contundente. Uma ação como esta, repreendendo alguém,
Eu já vi, muitas vezes, e até mesmo já aconteceu comigo, de repreender alguém que está ali endemoniado, você vai, repreende, e você percebe e vê a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, aquela pessoa volta ao normal. Pessoas que já aconteceu algumas vezes, eu estou orando por alguém e a pessoa perde os sentidos por alguns momentos. São coisas que a gente não entende por que acontece, mas nesse caso específico, ele vai além, vai muito além do que isso. Você não encontra uma passagem, eu não me recordo agora, nesse momento, alguma passagem como essa, Jesus impetrando algo dessa natureza. Vocês se recordam? Eu não recordo Jesus amaldiçoando, a não ser a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira. E os discípulos, quando voltaram da viagem, passaram, a figueira estava seca. Olharam para a figueira e falaram, puxa vida, hein? Nós conhecemos aqui no Brasil aquelas pessoas que têm o olho de seca-pimenteira, né, irmãos? A pessoa vai lá, pega na sua plantinha, que plantinha bonita, pega na folhinha, no outro dia a folha está tudo murcha. Tem pessoas que são abençoadas. Seca-pimenteira, mas nessa natureza assim, extrapola. Jesus, como eu citei para vocês, secou lá a figueira, mas Paulo cegou o cidadão que estava ali perturbando, irmãos. Que coisa tremenda isso. Então isso abre para nós também um precedente, né? Um precedente de, em nome de Jesus, você também, não digo que vai mandar alguém ficar cego, mas se o Espírito Santo te der essa direção, se for alguma coisa que estiver impedindo o agir de Deus, se for alguma pessoa que estiver atrapalhando a obra do Senhor, e o Espírito Santo te der essa direção, porque não é essas coisas, como eu estou citando aqui para vocês, que pode ser feito de qualquer jeito. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu li, né? Eu não vi. Eu li no livro Quarta Dimensão, do Paul Yang-Shu, que já não está mais entre nós. Ele tinha esse nome, mas depois ele mudou o nome, porque o nome dele coreano é um nome muito difícil, então eu colocava Paul para ficar mais fácil, né? E nesse livro, Quarta Dimensão, você vai encontrar algo assim. Algumas jovens estavam num culto, um culto fervoroso, e ali o Espírito Santo moveu e agitou muito aquele culto, e essas jovens, elas saíram convictas que Deus estava na vida delas, que o Espírito Santo ia agir sobre elas. E aconteceu que no final da tarde uma grande tempestade veio sobre aquela cidade, e o rio estava muito caudaloso, ou seja, o rio estava violento, e aquelas jovens, baseadas no texto onde Jesus andou sobre as águas, e Pedro disse, se fois tu mesmo, permitas que eu vá até, e Jesus disse, venha, e Pedro saiu do barco e começou a caminhar. Essas jovens, elas disseram, nós vamos fazer como Pedro, juntaram as mãos as 3 jovens, e morreram afogadas as 3, elas não andaram sobre as águas. E aí, fica aquela coisa, mas não eram cristãs, não estavam fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando Pedro fez o que fez, ele estava olhando para Jesus. Jesus estava sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas, sobre a fala e a ordenação de Jesus. Jesus disse, venha. Ele disse, ele garante. E é esse enredo que eu estou trazendo aqui para vocês. De repente nós podemos até ficarmos empolgados, mas Pedro, ou seja, Paulo falou e ficou, mas isso não quer dizer que nós temos essa autoridade. Paulo tinha intimidade suficiente e conhecimento suficiente do Espírito para falar o que ele falou, porque ele não falou baseado na autoridade dele, mas na autoridade daquele que estava sobre ele. E a igreja caminha nessa mesma autoridade. E nós não devemos, irmãos, fazer, no caso, como eu estou citando aqui para vocês, dessas jovens lá na Coreia, que elas foram fazer prova. Mas que tipo de prova? E às vezes o cristão, ele entra
nessa confusão espiritual, não entende o processo da autorização e do mover do Espírito na vida, quando você está cheio da unção e da graça do Senhor. E o Espírito Santo te dá algo e você tem plena convicção disso, ele confirma aquilo que ele está falando. Confirma, e você vai ter a confirmação. Se o Senhor está dando recado para alguém, e você tem dúvida que aquele recado é para aquela pessoa, você pede confirmação e o Senhor confirma. Se o Senhor está mostrando para você que vai trazer cura sobre a vida de alguém, e você tem convicção plena disso, que é o Espírito Santo, então você pode ir lá orar, que quem garante é o Espírito Santo de Deus. Vocês imaginem a situação, como nós não lemos hoje, mas citamos agora há pouco para vocês, quando Pedro chega naquela cidade e encontra lá as viúvas chorando porque Dorcas havia falecido, e mostram lá os vestidos que ela havia feito, e as mulheres estão chorando, e o servo de Deus pergunta onde puseram ela no aposento, e ele pede para que todos saiam, e o homem de Deus vai lá e ora, e pega a mão dela, e diz: Dorcas, levanta em nome de Jesus. E a mulher veio à vida. Você encontra lá no Antigo Testamento o homem de Deus, quando encontra a mulher reclamando, falando: olha, meu filho faleceu, e o servo de Deus vai lá, Elias, isso aí. Elias ou Eliseu, presbítero? Eliseu. Eu não anotei, irmãos, por isso que eu estou perguntando, tá? Aquelas coisas, para quem está pregando, que você lembra na hora, mas como não anota, aí fico na dúvida. O servo de Deus vai até lá, deita sobre a criança que estava morta, e com o calor do seu corpo, a criança volta à vida. Ele vai lá e entrega para a mãe, está aqui. Como é que essas coisas funcionam? Como é que isso se dá no mundo espiritual? Com qual autoridade esse homem vai ter essa noção que ele deitando sobre o corpo da criança, o calor do seu corpo ia trazer a vida novamente? Essas questões, irmãos, elas estão no âmbito da fé, do sobrenatural, do agir do sobrenatural do Senhor. E crendo nesse sobrenatural, irmãos, e agindo pela fé, nós podemos caminhar, nós podemos orar, podemos pedir a direção do Senhor, sermos cheios da graça de Deus, e na onde quer que o Senhor usar a sua vida, ou para qual área que o Senhor te direcionar, você vai ser bênção na vida das pessoas. Nós temos orado, e em muitos casos o Senhor tem resolvido, e em muitas situações o Senhor traz a cura. Eu já vi curas instantâneas, pessoas acamadas, está lá com problemas seríssimos, não tinha nem como se mexer. Nós chegamos, nós oramos, e a pessoa se levantou. Aí você fica assim, mas o que aconteceu? Não precisou falar, não foram palavras mágicas, não foram gestos, nem nada, foi uma oração, e aquela oração surtiu efeito, e o efeito trouxe a cura. Em muitas situações, nós não vamos entender, mas algo que é imprescindível que nós temos aqui, é que quem anda direcionado pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito, quem está cheio da unção do Espírito, vai ter o direcionamento do Espírito e vai fazer aquilo que o Espírito manda fazer. Então, ser guiado pelo Espírito, irmão, ser guiado pelo Espírito, irmã, é ser um instrumento nas mãos do Senhor. Seja um instrumento para trazer libertação, seja um instrumento para trazer cura, seja um instrumento para trazer uma palavra de conforto, seja um instrumento para trazer uma revelação do Senhor, seja um instrumento para ser bênção, até mesmo material na vida de alguém. Irmãos, nós estamos aqui repletos de testemunhos de obras extraordinárias, pessoas que
entram na presença do Senhor, pede algo pela manhã, não chega nem à tarde, o Senhor manda a resposta. Respostas materiais, respostas espirituais. Então, cremos nisto. É assim que a igreja caminha, é assim que nós caminhamos, e a obra de Deus, ela foi feita, nesse caso especificamente. Ali, ele mais estava tentando impedir. E por conta daquilo que ocorreu com ele, o procônsul creu na palavra de Deus, porque ele viu o extraordinário diante dos seus olhos. Então Deus usa muitas pessoas, e até mesmo para ganhar uma família inteira para Cristo. Eu digo, já contei para vocês o caso da minha família. Minha mãe era possessa de demônios, foi liberta, através da vida dela outras pessoas foram libertas, e assim a família foi sendo salva. E quem é que usou, quem que o Espírito Santo usou para que minha mãe fosse liberta? Foram irmãs que foram na minha casa quando eu era criança, irmãs simples, mas cheias da unção, e Deus usou. Então creia nisso. Eu e você estamos aqui para sermos usados pelo Espírito Santo. Então não tenha medo de orar por alguém, não tenha medo de entrar na presença do Senhor. Se Deus está te mostrando, você tem dúvida, peça confirmação. É um dom que Deus está te dando, de repente a pessoa tem uns dons, e aí fica aposentando o dom. Deus dá revelação, Deus dá visão, manda entregar recado, e as pessoas às vezes prendem tudo isto, e não se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então se o Senhor te mandar ir na casa de alguém, vá. Ore na fé de quem está te mandando lá. Porque não somos nós que somos grandes, irmãos. É quem está em nós que é grande e poderoso. Então, firmados nessa fé, firmados nessa palavra, que aquilo que Paulo fez serviu para que o procônsul acreditasse. Então, Deus pode usar a minha e a tua vida para ganhar mais almas, para que pessoas sejam libertas, para que a obra de Deus seja manifesto aqui nessa terra. Ele vai usar instrumentos como eu e como você. Você crê nisso? Eu também creio. Não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Até o próximo vídeo.